Neemias capítulo 1. Vocês não estão vendo ainda não, né? Eu deixei a projeção na área de trabalho. Estava aberto. Nós vamos ler do versículo 1. Vamos ler o capítulo todo, na verdade. Mas nós vamos destacar alguns versículos aqui. Neemias, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalhareis por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste, com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Vamos orar neste momento? Deus eterno, Pai querido, nós estamos diante da tua poderosa palavra, e nós pedimos que o Senhor seja servido em falar conosco, que seja da vontade do Senhor, que nós sejamos edificados essa noite, que nós entendamos a vontade do Senhor para as nossas vidas, que o Senhor nos traga sabedoria, nos traga luz, que o Senhor promova mudança no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós estamos no nosso mês de janeiro, estamos começando o nosso ano, certamente com muitas expectativas do que Deus vai fazer, com muitas expectativas do que vai acontecer, e algumas pessoas,
postam aqueles memes. 2020 está chegando, vai ser um ano excelente, vai ser um ano diferente. Aí já começa Terceira Guerra Mundial. É lógico que tudo está no controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E nós vamos começar o nosso janeiro muito bem. Nós vamos começar expondo algumas mensagens no livro de Neemias, que é um livro muito importante do Antigo Testamento, e nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida, para a nossa caminhada, e o nome da nossa série é Reconstrução. E nós vamos falar um pouco sobre este período da história de Israel, do que Deus fez na vida de Neemias e na vida do povo dele, do povo do Senhor ali naquela época. Mas nós vamos entender nas nossas vidas que a reconstrução acontece nas nossas vidas também e na nossa igreja. E nós vamos começar o nosso projeto de construção, já começamos, mas a construção mesmo, nós vamos começar, Deus permitindo e nos guiando para isso, e não vamos aplicar esta série materialmente às nossas vidas, porque nós entendemos que Deus quer muito mais do que algo material. Deus quer muito mais do que nós construamos um templo para Ele. Deus quer muito mais do que isso. E é isso que eu queria transmitir através dessa série. Eu queria que eu, você, toda a igreja, pudesse entender qual o propósito de Deus nessa construção do nosso novo templo, e qual o propósito de Deus nas nossas vidas, quando Ele fala sobre esse tema, reconstrução. E hoje nós vamos focar neste tema, o perfil do reconstrutor, e nós vamos falar um pouco sobre Neemias. Mas o que nós temos para dizer acerca da série, do livro e do projeto? O que tudo isso tem a ver? Porque nós estamos falando de um período da história de Israel, uma cultura diferente, um momento diferente da história, e nós não estamos falando aqui do livro de Esdras. Eu não sei se vocês perceberam, Neemias fala da reconstrução dos muros. Então, se eu quisesse falar apenas sobre o templo que nós vamos reconstruir, nós teríamos que estudar o livro de Esdras, porque nós tivemos ali a Zorobabel, que foi uma pessoa muito usada por Deus para reconstruir o templo. Então, veja bem, nós vamos falar sobre Neemias, que é a reconstrução dos muros, e nós vamos ter muros aqui na igreja, mas muito mais do que muros, muito mais do que paredes. Nós cremos que Deus vai trazer pessoas para dentro dessas paredes, e não apenas dentro dessas paredes, mas para viver a vida cristã. Então, o que nós podemos trazer de lição para a nossa vida nesse início aqui, para nós pensarmos o que tem a ver essa série com o projeto e com esse livro? Eu queria que você entendesse que Deus vai nos ensinar acerca do sustento dele, sobre a sua provisão. Como Deus sustenta as nossas vidas todos os dias. Você prova isso todos os dias. Só que existem umas pessoas que provam mais do que as outras. Então existem pessoas aqui que são provadas mais na dificuldade financeira, passam por mais dificuldades financeiras. Então algumas são mais provadas do que as outras. Mas quando nós vamos falar de uma construção, Deus vai nos ensinar como igreja a depender dele, a depender da provisão dele. Porque, como Vinícius leu hoje de manhã na escola dominical, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É por meio dele que essa construção será realizada. Outra coisa que Deus vai nos ensinar nessa série e também na construção, é como ele usa circunstâncias para nos ensinar. Deus trabalha circunstâncias. Deus usa as coisas que acontecem na nossa vida para nos ensinar, seja uma doença,
seja um problema financeiro, seja a educação dos nossos filhos. Tem um pastor que eu conheci nas redes sociais, o nome dele é Jackson, ele está plantando uma igreja em Porto Alegre, e ele escreveu um artigo que eu gostei muito, falando sobre 10 coisas que ele aprendeu sobre Deus com a filha dele. Então nós aprendemos, e ele diz lá que ele só entendeu qual o cuidado de Deus para a vida dele depois que ele foi pai. Então Deus nos ensina no nosso relacionamento familiar, Deus nos ensina na igreja, Deus nos ensina no nosso trabalho, Deus está constantemente nos ensinando. E quando nós falamos de providência, é isso, Deus usa as circunstâncias, os meios, para nos mostrar a vontade dEle. Deus também certamente vai nos ensinar nessa série, e nessa construção, como é depender dEle. Deus nos ensina no meio dos apertos que nós passamos. Quando está calmo, está tranquilo, nós tendemos a aprender menos. Quanto mais nós sofremos e quanto mais somos apertados por Deus, mais nós aprendemos. E é isso que Deus quer nos ensinar, nessa construção e nessa série. A depender mais dEle, e haverá momentos que o conselho dessa igreja será aprovado por Deus, pode ter certeza. Estou aqui diante do presidente, dos outros presbíteros, do vice-presidente, dos outros presbíteros. Haverá momentos, Silvio, que nós vamos pensar assim: cadê o dinheiro? Mas quem é o dono do dinheiro? Seria mais fácil nós juntarmos o dinheiro antes de começar? Lógico, a gente ter o dinheiro primeiro para começar, mas de que maneira Deus nos ensina mais? E eu já ouvi N testemunhos de igrejas que começaram a serem construídas, e tinham praticamente nada no caixa, e Deus foi abrindo as portas no decorrer do tempo, foi abrindo as portas, no final, não tinha dinheiro no caixa, mas estava construído. Como se explica isso? É a provisão de Deus, é a providência de Deus. E Deus também vai nos ensinar a sermos generosos. Deus vai testar o nosso coração, Deus vai nos provar, para ver se nós estamos dispostos ou não a abençoar a obra dEle, e também se nós estamos preocupados com o conforto do coletivo, porque esse templo será para o nosso conforto, mas, acima de tudo, para a glória de Deus. Então essa série e essa construção vai nos ensinar isso, e tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei se o Samuel, que é um pai aí novo, ou os pais novos que estão aí já aprenderam isso. Deus não nos dá o peixe, Ele nos ensina a pescar. Ele nos ensina a pescar. Ele não nos dá as coisas prontas. Ele nos ensina. Como que a gente vai conseguir isso? Porque imagine se tudo viesse de mão beijada, tudo viesse pronto. E eu refleti muito esse fim de semana, nós tivemos a reunião do presbitério, o Luciano estava lá, nosso representante, e eu comentei com o Caleb, e eu posso comentar isso, porque eu tenho liberdade de comentar com ele. Eu falei assim: Caleb, você foi muito feliz, e foi muito abençoado por esse presbitério, porque eu nunca vi um exame tão tranquilo igual esse. Foi tudo muito rápido, foi tudo muito tranquilo, o presbitério pegou muito leve com você. E você já teve essa sensação de parece que às vezes Deus está querendo ensinar mais você do que os outros? Às vezes eu tenho essa sensação. Parece que Deus me coloca em lugares piores, parece que Deus me prova mais. Você já sentiu essa sensação na sua vida? Mas não é possível, tanta gente pecador aí, por que Deus faz eu passar logo por isso?
a gente pensa, logo eu, por que eu sou mais provado que os outros? E eu entendo que ou a gente aprende a viver com essas provações todas, ou a gente vai passar por elas de novo, porque Deus vai fazer a gente passar de novo. Então você não quer aprender agora? Não precisa não. Deus faz você passar de novo por ela. Deus tem a sua vida toda para te moldar. Você não precisa ficar preocupado. Se você vai viver 80 anos, você vai ter 80 anos para Deus te ensinar. Você lembra de Moisés? Foram 40 anos ali, na corte do Egito aprendendo, depois mais 40 anos no deserto. É aprendendo o tempo todo. Então se você não aproveita a sua doença, a sua dificuldade financeira para aprender o que Deus quer te ensinar, não se preocupe, Deus vai colocar outra doença, Deus vai te dar outra provação, Deus vai te dar outro problema financeiro, Deus vai abrir portas de dificuldade para te ensinar a viver. É assim que Deus trabalha. Então, eu queria chamar a sua atenção para o perfil do reconstrutor, porque todos nós somos reconstrutores, e Deus quer nos ensinar a reconstruir. Ele não quer nos entregar as coisas prontas, Ele quer nos ensinar a reconstruir. E todos nós temos áreas das nossas vidas que precisam ser reconstruídas. Eu queria chamar a sua atenção aqui para algumas características desse reconstrutor, algumas características do perfil desse reconstrutor, e a primeira delas é a identificação. O verso de número 1 diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veja, nós estamos falando do filho de Ananias. Neemias era um nome comum na época, então não temos indício de quem seja esse Neemias, não sabemos quem é esse Acalias. Concluímos com isso que era uma pessoa comum, como nós, pessoas, como diz o ditado, comedores de arroz com feijão como nós mesmos, e que foi usada por Deus para fazer uma obra muito grande, uma obra muito importante, uma obra de reconstrução. Perceba que Neemias era um homem tão usado, e nós vemos que ele estava no lugar certo, ele era a pessoa certa, e estava na hora certa. Tudo caminhou para que Neemias estivesse morando em Suzã, durante o período do rei Artaxerxes, durante o período de um rei que permitiria que ele reconstruísse. Lembre-se você que nós estamos falando de um período pós-exílio, depois que o povo estava voltando do cativeiro babilônico, depois de 70 anos, o povo cativo, numa outra nação, 70 anos, nesse período pessoas morreram, pessoas nasceram, Deus fez muita coisa. Nós tivemos Nabucodonosor governando, depois cai Nabucodonosor e entra Ciro, depois Dario, depois Xerxes, e nós estamos agora falando do governo de Artaxerxes, rei da Pérsia, imperador do império Medo-Persa. Então, Neemias estava no lugar certo, ele estava ali na hora certa, e ele era um líder chamado por Deus, ele era a pessoa certa para fazer aquela obra. Veja bem, talvez você já se questionou, por que essa construção ainda não saiu? Se nós tivemos aqui uma pessoa altamente capacitada, que foi o pastor Juliano, se nós tivemos uma pessoa como Arthur, que é muito inteligente, por que nós ainda não tivemos essa obra concluída? E eu respondo para você, porque não era a hora certa, porque não era o lugar que esses homens iriam fazer isso, e porque não era a pessoa certa que Deus queria. Deus queria usar o pobre pastor Josimar, o pobre conselho que está aí atual.
E a gente não entende isso. Por que que Deus usa os mais fracos? Por que que Deus usa o mais, que está mais abaixo? Porque eu me considero intelectualmente inferior, porque eu sei o meu lugar. Mas Deus usa essas pessoas. Deus usa essas pessoas. E Deus quer usar essas pessoas para reconstruir. Deus quer usar a sua vida. Você pensa, pastor, eu conheço tantas pessoas que precisam de ajuda, meu patrão, meu colega, meu amigo, meu familiar, mas eu não me sinto capacitado para fazer isso. Eles estão passando por problemas, mas eu não me sinto capacitado. E como o pastor vai conseguir então cuidar de 300 pessoas? Ele quer usar você. Não é à toa que você é parente de quem é. Não é à toa que você é amigo de quem é. Não é à toa que você trabalha onde você trabalha. Deus quer usar você. Você é a pessoa certa no lugar certo. Agora você deve orar para saber se está na hora certa de realizar essa obra. A obra de reconstrução. Em segundo lugar, nós vemos o interesse desse servo do Senhor. Veja bem o que diz o verso 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. E sabe qual foi a resposta? Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Veja você, para quem é um reconstrutor, não há uma acomodação, não há uma zona de conforto. Neemias estava no palácio do rei do império, ele estava servindo o imperador, ele tinha tudo do bom e do melhor, tudo do bom e do melhor. E eu não esqueço uma resposta que uma irmã deu no Facebook a um comentário de postagem da nossa construção. Alguém postou, todo empolgado, porque comprou o projeto realmente, e vamos construir, e eu estou vendo muitas pessoas assim, empolgadas, e essa irmã postou lá, muito feliz, porque agora nós vamos construir. Aí uma eu não sei se chegou a ser ovelha dessa igreja, postou lá, mas não pode derrubar, porque ali é algo histórico, faz parte do patrimônio histórico da cidade, tem que fazer um museu. Aí, eu gostei da resposta da irmã. A irmã respondeu assim, estamos crescendo e precisamos de espaço. Estamos crescendo e precisamos de espaço. E ela já comentou embaixo assim, vamos derrubar em janeiro. E eu comentei embaixo assim, pode vir tirar foto em dezembro, que nós vamos tirar. Toda a igreja, se você já foi dessa igreja, venha tirar foto, para guardar de recordação. Então, por que eu estou citando isso? Porque essa pessoa está numa cidade boa, numa cidade com recursos, e ela está lá na zona de conforto dela, e nós estamos aqui, precisando de melhorar a nossa situação física. Então é muito fácil para quem está lá, falar para não mexer aqui. Agora, nós que estamos aqui, temos que ficar na idade da pedra? Com certeza a igreja dela lá, naquela cidade, é uma igreja bem cuidada, porque é uma cidade grande, e nós temos que ficar no passado, no século 20. Perceba, aquele que é um servo de Deus, ele não se acomoda com as circunstâncias.
Neemias viu a necessidade, Neemias viu a importância, ele demonstrou interesse. Veja que ele perguntou, como é que estão aquelas pessoas que ficaram lá. Ele demonstrou interesse em saber como estavam aquelas pessoas ali. Queridos, nós estamos vivendo dias de falta de interesse. Falta de interesse. Eu não sei o motivo. Você pode me ajudar a descobrir isso. Mas a gente tem uma falta de interesse muito grande. As pessoas chegam, sentam conosco, desabafa, fala da sua vida toda, e você bate no ombro dela e fala assim: Deus abençoe, estarei orando por você. Será que é só de oração que as pessoas estão precisando? Será que essas pessoas não estão precisando de reconstrutores, líderes que Deus vai usar para reconstruir famílias, reconstruir igrejas, reconstruir trabalhos, reconstruir amizades? Será que não é o tempo em que Deus nos usará para isso? Ou será que nós vamos nos acomodar? Neemias não se acomodou, ele demonstrou interesse para com aquela situação. Ele queria saber, e a resposta foi uma resposta dura. Aqueles irmãos queridos de Neemias, sangue do sangue, nação que era a mesma nação dele, estavam passando por grande miséria e desprezo. A cidade estava devastada, a cidade estava insegura. Nós estamos falando de muros quebrados. Muros quebrados. Nabucodonosor devastou a cidade. Nós estamos falando, portanto, de uma cidade devastada, e Neemias demonstra interesse para com aquela cidade, para com aquelas pessoas. Será que nós temos demonstrado interesse para ajudar as pessoas? Eu temo que não. E eu oro a Deus que tenha misericórdia de nós, para que nós não provemos do nosso mesmo veneno, para que nós, quando precisarmos de ajuda também, sejamos ajudados, porque há uma grande chance de que, se nós não estendermos as mãos, nós teremos mãos recolhidas a nós. E eu tenho certeza que você que está sentado neste banco, sabe dos problemas do seu vizinho, das famílias, e você não se sente capacitado às vezes para ajudá-lo, mas não foi à toa que Deus te colocou lá. E não pense você que o pastor dessa igreja será cobrado por não estar ajudando, sendo que você está lá. Veja bem, nós temos que nos mover para abençoar o nosso próximo. Em terceiro lugar, nós vemos como característica deste reconstrutor que foi Neemias, a sua indignação. Verso de número 4, tendo eu ouvido essas palavras, veja bem, assentei-me e chorei, e lamentei, por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. Olha as atitudes de Neemias. Primeiro, ele expressa como um ser humano que não soube o que fazer. Depois, ele se expressa diante de Deus o seu sofrimento. E depois ele se expressou diante de Deus, em oração e em jejum. Veja você, que às vezes nós nos encontramos nessa situação,
quando a desgraça dos outros é tão grande que a gente não sabe o que a gente vai fazer. Você já se deparou com essa situação? Alguém senta para te contar uma coisa, ela pede para você sentar, para contar. Porque é aquela velha história. Se contar a história para o carroceiro, o burro chora. O burro chora. De tão difícil que é. E você fica, não sei o que fazer. Como Neemias. Ele parou e pensou, porque ele não sabia o que fazer. Ele era um copeiro, gente. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa, inicialmente um líder. Ele era um copeiro. Se estivéssemos falando de Daniel, dos amigos de Daniel, mas nós estamos falando de um copeiro. Ou seja, um empregado doméstico. Um empregado doméstico da época. Empregado do rei, mas um empregado doméstico da época. Mas que tinha grande capacidade intelectual, capacidade de liderança, capacidade de resolver problemas, conflitos, e é o que nós vamos ver no decorrer dessa série. Será que nós não temos o direito de nos sentir em algum momento assim? Eu não sei o que eu vou fazer. Será que a gente tem esse direito? Eu acredito que sim. Porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Então, quando nós chegamos ao ponto que chegou Neemias, assentou e chorou, de tristeza, de indignação, ele não sabia o que iria fazer, e muito mais nós tomarmos essa atitude, será muito mais belo diante de Deus, do que se nós estivermos cauterizados, vacinados, anestesiados contra o problema. No dia que alguém chegar para você e desabafar, e você não sentir nada, você deve ligar o sinal de alerta. Você está insensível, o seu coração está duro, você corre o grande risco de se perder, porque você não se sensibilizou com a dor do outro. E nós estamos falando aqui de uma reconstrução física, mas é lógico, estamos tratando de uma reconstrução moral, social, uma reconstrução total de uma nação. Que Deus nos use para começar de nós essa grande obra. Essa grande obra. E aplicando ao nosso contexto de construção, eu sempre vou aplicar também ao nosso contexto de construção. Será que alguém demonstrou essa tristeza de talvez ver o nosso patrimônio se degradando? Será que a gente vai esperar o teto cair na nossa cabeça antes de cuidar de uma coisa que é nossa? É nosso, isso daqui é nosso. Você frequenta aqui há quantos anos? Você tem que cuidar disso daqui, isso daqui é seu. Você frequenta aqui todos os dias. Você precisa pensar nisso. Em quarto lugar, nós vemos a intermediação de Neemias. Ele diz, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 5. Neemias se colocou como o intermediário entre o povo de Deus. O intermediário. Neemias se colocou entre o povo e Deus. Que característica é essa, senão de Cristo? Neemias é um tipo de Cristo. Neemias aponta para Cristo. Deus sempre há de levantar líderes reconstrutores, mas lembre-se, a redenção
final. E a obra, a mediação, é de Cristo. Você pode ajudar uma pessoa, você pode caminhar com a pessoa, dizendo assim: eu vou caminhar com você, eu vou orar com você e por você, durante X dias, todos os dias às 2 horas da tarde, ou todos os dias 6 horas da manhã, ou sei lá que horas, eu vou caminhar com você, vou jejuar por você. Você está se colocando como mediador. Mas aquela pessoa, ela não precisa de um mediador hoje, porque Cristo já é mediador. Ela precisa de um discipulador, ela precisa de alguém que vai caminhar com ela. Agora, o que Cristo vai fazer, você não pode fazer. O que ela precisa tomar de decisão, você não vai ter como tomar. E uma frase que me marcou muito essa semana foi: este ano de 2020, eu vou ajudar quem quer ser ajudado. Quem quer ser ajudado. Porque quem quer ser ajudado, reconhece que precisa. Agora, quem não reconhece, não adianta, você vai gastar suas energias. Então, quando alguém desabafar com você, deixa eu te dar uma sugestão. Apenas sugestão, você não é obrigado a aceitar. Se a pessoa procurou você para desabafar, ela vai ter que te ouvir. Essa é uma regra básica. Principalmente se for dentro da sua casa. Principalmente se for lá dentro do seu trabalho. Você tem o direito de chegar para ela e falar assim: senta aqui, deixa eu falar. Você está com esse problema? Tô. Deixa eu te falar, com muito temor a Deus. Você está com esse problema por causa disso, disso e disso. Seja boca de Deus para falar isso para essa pessoa. Porque senão ela vai continuar quebrada, vai continuar destruída, vai continuar como os muros de Jerusalém, como a cidade de Jerusalém. Ela nunca vai ser reconstruída. Jamais conseguirá passar por um processo de reconstrução. E Deus há de levantar pessoas para isso. Deus há de levantar homens e mulheres de Deus nessa igreja, para ser canal de bênção na vida de pessoas dessa cidade. Deus há de fazer isso, esta é a minha oração. Em quinto e último lugar, a oração de Neemias. A oração de Neemias. Ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos. E ele vem discorrendo toda a sua oração. E essa oração daria um sermão, mas eu trouxe algumas características dessa oração para você pensar. Primeiro, ele adora o Senhor, ele reconhece quem Deus é. Depois ele invoca o nome do Senhor, porque ele sabe que Deus é a única saída para aquela situação. Depois, ele intercede pelo povo. Ele intercede pelo povo. Ele vê que o povo necessita da sua oração. E ele pede pelos aqueles irmãos. Depois ele confessa os pecados. E o interessante da confissão de Neemias é que ele reconhece o pecado de todo o povo. Ele fala assim: Senhor, eu sei que os muros quebrados, eu sei que a cidade destruída é nada mais, nada menos do que a colheita do nosso pecado. Olha que algo interessante. Por que que os muros foram destruídos? Porque Deus permitiu Nabucodonosor entrar ali. E por que Deus permitiu Nabucodonosor destruir aquilo dali? Porque o povo estava na idolatria. Perceba, as nossas vidas são quebradas pelo mesmo que reconstrói. O mesmo Deus que quebra o vaso é aquele que pega o barro e faz de novo.
É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Se você vai reconstruir, é porque tem alguma coisa quebrada, caída. E eu tenho certeza que cada pessoa aqui, a começar do pastor dessa igreja, tem alguma área que precisa ser trabalhada, tem alguma área que precisa ser reconstruída. Alguns ainda não foram quebrados, mas serão. Aguarde o seu tempo. E os que já estão quebrados, se preparem para reconstruir. Senão vai ficar tudo, os limites, os muros, toda a área em volta dos limites de Jerusalém estavam desprotegidas. Você dará lugar ao diabo se você não reconstruir. Por isso que a cidade deveria ser reconstruída. E eu queria concluir pensando, levando você a refletir, para nós encerrarmos. Primeiro, todos os servos de Deus têm tarefas, têm áreas que precisam ser reconstruídas. Todos. A questão é reconhecer que tem essa área. Esta é a grande questão. Porque o servo realmente reconhece. O servo olha para dentro de si e reconhece. Queridos irmãos, eu trabalhei com algumas pessoas aqui nessa igreja esse ano, que eu pude ver a graça de Deus, e pude perceber que elas eram crentes, no momento que elas reconheceram: pastor, eu errei, me ajuda. Não que o pastor não tenha errado, ou que ela não consiga sozinha, mas ela pediu. E nós podemos ver a graça de Deus na vida dessas pessoas, quando reconhece que áreas das suas vidas precisam ser reconstruídas. Nós só conseguiremos reconstruir as áreas destruídas da nossa vida se nos colocarmos como reconstrutores. Se você se acha incapaz de reconstruir a sua vida e as dos outros, ajudar a dos outros, e não saia daqui, eu volto a enfatizar, porque até a palavra chegar na sua boca, o diabo pode ter retorcido o que eu falei, mas não saia daqui falando que eu mandei você invadir a vida alheia. Você vai reconstruir quem pedir a sua ajuda. Você vai oferecer ajuda para quem está reconhecendo que precisa, senão você vai ficar batendo cabeça. E nós só vamos conseguir reconstruir se nós nos colocarmos como reconstrutores, e as características do reconstrutor acabou de ser colocada aqui para você, nesta mensagem. Que área da sua vida precisa ser reconstruída? É a área familiar? É a área espiritual? É a área financeira? É a área vocacional? Você ainda não sabe o seu lugar no mundo? Veja bem, você precisa descobrir qual é essa área. Você precisa reconhecer que você necessita de ser reconstruído, que Deus precisa refazer de novo, refazer aquilo que está quebrado. E Deus não cola os cacos, Deus faz de novo. Deus faz de novo. Analise isso, faça do seu 2020, que nós estamos começando esse mês, faça do seu 2020 um ano de reconstrução. Esse é o nosso tema nesse ano, reconstrução. Reconstrução de templo apenas? Não, a reconstrução do templo apenas vai refletir a nossa vida que está sendo reconstruída. É uma parábola da nossa vida. O que vai demonstrar para Deus o nosso coração é a reconstrução das nossas vidas. Você conhece alguém que precisa de ajuda para reconstruir alguma área? Se coloque
como um reconstrutor para essa pessoa. Se coloque como alguém que pode caminhar com essa pessoa. Querido, não deixe, por favor. Nós vamos ter agora a assembleia, dia 19, e eu vou trazer aqui meu relatório, que graças a Deus, foi muito bem aprovado, elogiado e comentado no conselho. Mas, querido, não deixe o cuidado da pessoa que você está vendo que precisa ser reconstruída apenas para o pastor dessa igreja. Esse pastor é um pecador, ele é apenas um, e ele não tem condição de cuidar de 300 pessoas, só se demorar 300 anos para isso, uma por ano. Se coloque como reconstrutor, porque a sua vida vai ser trabalhada também, enquanto você ajuda o outro, Deus trabalha com você, e isso é algo maravilhoso. Quando a gente ajuda o outro, quem é abençoado é a gente. Saia daqui com essa palavra no seu coração. Eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento, para nós orarmos. E coloque diante do Senhor a sua vida, as áreas que precisam ser reconstruídas, para que Deus possa fazer a obra dele. Deus eterno, Pai querido, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Te damos graças por essa palavra poderosa que transforma a nossa vida. Te damos graças porque o Senhor é adorado enquanto nós servimos os nossos irmãos. Enquanto nós estendemos a mão, o Senhor é glorificado. Enquanto nós ajudamos o nosso próximo, o Senhor é louvado, é exaltado. E nós não queremos que essa reconstrução desse templo seja apenas algo material. Queremos que seja uma parábola da nossa vida, que seja uma ilustração do que acontece nos bastidores da nossa família, que nós reconstruamos fisicamente esse templo, para representar o que o Senhor já tem reconstruído nas nossas famílias, o que o Senhor já tem reconstruído nos nossos trabalhos, nas nossas amizades. Queremos ser trabalhados pelo Senhor, queremos ser tocados pelo Senhor, e transformados e reconstruídos. Quebra e faz de novo. Não colhe os cacos, Senhor, porque o Senhor não é desses que cola os cacos, mas faz de novo, refaz esse barro novamente em um vaso de honra e glória ao teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com toda a tua igreja, aqui e em todo lugar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu tenho alguns avisos para comunicar à igreja. Vamos ver se vai ser projetado aqui para nós. Não? Então vamos lá. Então me passa o papelzinho aí, por favor. Obrigado. Irmãos, essa semana é a primeira semana cheia do ano. Então nós teremos a nossa semana de oração aqui no templo, não será lá em cima, aqui no templo. A segunda-feira, que é amanhã, anote aí, você que é líder de uma desses departamentos. Segunda-feira está na responsabilidade da UPA. Terça-feira na responsabilidade da UCP.